gente precisa saber para sermos neuropsicopedagogos autoridade, para sermos referência em neuropsicopedagogia? Primeira coisa, a gente tem que conhecer as fases do desenvolvimento humano, de bebês a idosos, porque a neuropsicopedagogia trabalha com bebês até idosos, a nossa demanda. Então, a gente tem que conhecer as fases do desenvolvimento daquele público-alvo que eu vou trabalhar. Então, tem que conhecer fases do desenvolvimento. A neuropsicopedagogia tem que entender dos processos psicológicos básicos que são responsáveis pela aprendizagem. Então, a gente tem que saber processos psicológicos básicos que estão envolvidos na aprendizagem. E olha só, a aprendizagem humana, não é aprendizagem escolar, não é conteúdo escolar, é aprendizagem, é desenvolvimento humano. E a gente tem que saber muito bem também, né, os aspectos da neurociências. Então, quais as estruturas, né, e como essas estruturas funcionam para que a gente possa vir com a intervenção. E às vezes também entender por que está desatento, por que não consegue lembrar de uma informação, por que está com dificuldade na escrita, na leitura. Então, isso é importante para o neuropsicopedagogo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um NeuroBP em Ação. Eu sou a Karen, neuropsicopedagoga, e eu ensino profissionais a começarem os seus atendimentos e viver de neuropsicopedagogia. Não precisa ser pedagogo para atuar com neuropsicopedagogia. Você acredita nisso? Gente, muitas pessoas acreditam que para ser neuropsicopedagogo precisa ser pedagogo. Olha só, e eu já trouxe esse de cara, por quê? Porque não precisa ser pedagogo. E vamos estender essa dúvida, esse segredo, esse mito para eu preciso ter experiência em sala de aula para ser neuropsicopedagogo? Não. Isso também serve para eu preciso trabalhar com reforço escolar na neuropsicopedagogia? Não. Eu vou ensinar conteúdo na neuropsicopedagogia? Não. Preciso saber de didática na neuropsicopedagogia? Também não. A neuropsicopedagogia é uma ciência transdisciplinar que você não precisa ser pedagogo, porque para ser pedagogo tem a pedagogia, então você vai ser pedagogo para atuar com pedagogia. A neuropsicopedagogia você não precisa. Ao contrário, para você atuar com neuropsicopedagogia, você precisa apenas de uma pós-graduação em neuropsicopedagogia e a sua graduação, gente, pode ser em qualquer área. Mas por que isso é um segredo, né? Por que é um segredo? Você pode ter qualquer área de graduação e fazer a sua pós em neuropsicopedagogia. Porque as faculdades querem te vender combinho. Ah, não, mas venha fazer a pós aqui e a faculdade, ou eu te dou ali o curso aquele que é de licenciatura, né? Formação lá do professor. Não, você só precisa fazer uma complementação pedagógica, uma formação, não precisa de pedagogia para atuar com neuropsicopedagogia. O neuropsicopedagogo não vai trabalhar com componente curricular, o neuropsicopedagogo não vai trabalhar com didática escolar e o neuropsicopedagogo não está restrito à escola, porque nós vamos atuar com o desenvolvimento humano. Então, o que a gente tem que saber? Vamos lá. Então, se não precisa da pedagogia, precisa do quê, então, né, Karen? O que a gente precisa saber para sermos neuropsicopedagogos autoridade, para sermos referência em neuropsicopedagogia? Primeira coisa, a gente tem que conhecer as fases do desenvolvimento humano, de bebês a idosos, porque a neuropsicopedagogia trabalha com bebês até idosos, a nossa demanda. Então, a gente tem que conhecer as fases do desenvolvimento daquele público-alvo que eu vou trabalhar. Então, tem que conhecer
fases do desenvolvimento. A neuropsicopedagogia tem que entender dos processos psicológicos básicos que são responsáveis pela aprendizagem. Então, a gente tem que saber processos psicológicos básicos que estão envolvidos na aprendizagem. E olha só, é a aprendizagem humana, não é aprendizagem escolar, não é conteúdo escolar, é aprendizagem, é desenvolvimento humano. E a gente tem que saber muito bem também, né, os aspectos da neurociências. Então, quais as estruturas, né, e como essas estruturas funcionam para que a gente possa vir com a intervenção. E às vezes também entender por que está desatento, por que não consegue lembrar de uma informação, por que está com dificuldade na escrita, na leitura. Então, isso é importante para o neuropsicopedagogo. Aí, dentro de tudo isso, é importante a gente saber questões relacionadas a transtornos que podem afetar a aprendizagem. É importante a gente saber áreas de interesse para aquela faixa etária, como, né, que essa faixa etária, quais são as principais funções cognitivas que essa faixa etária precisa desenvolver, precisa manter, né, num estado ali de plena atividade mental. E a gente tem que entender como funciona essa estrutura cognitiva, processos de sinapses, processos dos neurônios, processos ali de neurotransmissores. Então, tudo isso é importante. Agora, não é importante ter pedagogia. Então, não, a gente não precisa ser pedagogo. Eu sou pedagoga, gente, mas tá tudo bem. A Jenny, que é neuropsicopedagoga também, ela é licenciada em música. Eu tenho uma aluna várias, na verdade, né? Mas eu vou lembrar de uma que é a Josenita, ela é assistente social. Eu tenho alunos que são enfermeiros, psicólogos, fonoaudiólogos. Eu tenho alunos que são licenciados em educação física, licenciados em letras. Então, a sua graduação de base, ela pode ser em qualquer área. Eu tenho alunos que são do recursos humanos, da administração, e que vieram se especializar em neuropsicopedagogia, que fizeram a sua pós, fizeram o meu método e hoje são referência em neuropsicopedagogia. Por quê? Porque eles têm o conhecimento necessário para atuar com aquela profissão. E o que habilita é a pós-graduação, tá? Então, não importa a sua graduação de base, o que importa é um bom conhecimento da neuropsicopedagogia a partir da sua especialização, que é a pós-graduação, e às vezes, né, quando você não tem uma pós-graduação muito qualificada, né, que te dá todas as bases, eu tenho o método que eu ensino para os profissionais, e aqui eu estou sempre ensinando e ajudando vocês a poderem atuar. Então, não precisa ser pedagogo.